Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Por aqui Alisson Feitosa e dessa vez trazendo um tema muito básico, de fundamento, que é aparelho de pontaria. Você tem certeza que você conhece o seu? Fica conosco até o final e você vai descobrir. E já sabe, vai lá, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber novo conteúdo. Então vamos lá pessoal, o vídeo de hoje é direcionado para aquele atirador ou operador, ou seja, quem for que está adquirindo a sua arma de fogo, ainda desconhece o seu aparelho de pontaria, até porque vai variar a depender da marca e do modelo. O fato é que nas aulas básicas de tiro de iniciação é bem comum a gente já ser apresentado a seguinte fotografia do tiro. Isso aqui está representando a alça de mira, aqui representando a massa de mira. A gente vai fazer o alinhamento. Geralmente no tiro de defesa seria esse enquadramento aqui, esse alinhamento que a gente busca fazer. É comum a gente ver isso nos cursos básicos de iniciação. Ok, porém, que tiro é esse que eu estou querendo executar? É um disparo de precisão, é a curta distância, a média distância, a longa distância, como é que é? Tudo isso vai influenciar em que tipo de enquadramento que eu estou fazendo. Então hoje a gente vai falar não somente desse enquadramento simples de alça e massa no alvo, e sim que tipo de alinhamento que eu vou fazer. Se topo de alvo, se topo de alça e massa, se visada de ponto, se visada de base, e é isso que a gente vai falar agora. Então, considerando o fundamento do visada, aparelho de pontaria, não tem mistério. Simplesmente vou fazer alça, massa, alinho aonde eu quero para que eu possa efetuar esse disparo. A questão é, aonde eu quero efetuar esse disparo? Qual é o tamanho do meu alvo? Qual é a distância do meu alvo? Tudo isso vai influenciar em que tipo de alinhamento que eu vou fazer com o meu alvo. Ou seja, distâncias muito perto, exemplo de 3 metros, eu vou fazer um tipo de visada. A 10 metros já é outra, a 20, 25 metros já é outra. Ou seja, para aquele iniciante ao tiro, iniciante do tiro, cuidado. Esse alinhamento de alça e massa que você vai fazer aqui está correto. Porém, aonde é que eu vou enquadrar ele no alvo? Vai ser uma visada de centro, vai ser uma visada de base, vai ser uma visada com brino. A gente analisa e a gente percebe que, a depender do modelo e do fabricante, a gente vai ter aparelhos de pontaria diferentes. Então, levando em consideração, por exemplo, essa obreia, se eu for efetuar disparos a curtíssimas distâncias, a exemplo de 3 metros, eu preciso de um disparo de precisão, pessoal. Eu não estou falando de um disparo de combate. E por que eu estou trazendo para o disparo de precisão? Porque, aproveita, vê lá o vídeo, tríade imprescindível. Eu preciso conhecer o meu equipamento e suas particularidades e extrair o melhor dele. Então eu preciso saber sim do meu aparelho de pontaria, se nesse disparo a curta distância, se eu quiser fazer um disparo de precisão, aonde é que eu tenho que fazer esse alinhamento. Então eu vou fazer agora disparos a 3 metros, com calma, não é disparo de combate, disparo de iniciante, de base, fazendo a alça e massa, e vamos ver o tipo de agrupamento, tipo de grupo de tiro que eu desejo e que é ideal para que você treine, para que você chegue lá, para aí depois você passar a efetuar disparos rápidos, de combate ou até mesmo a longas distâncias. Vamos lá? 3 metros, 1, 2, 3. 70. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso gabarito de alça e de massa, a gente percebe que foi um grupo interessante, mas qual foi o alinhamento que eu fiz na minha arma, por exemplo? O que a gente há de considerar é que são situações referentes ao aparelho de pontaria, que é alça e massa. Eu posso considerar a visada de topo, ou seja, se eu quero acertar aqui, eu faria a visada de topo, mais ou menos aqui. Eu posso também fazer uma visada considerando os pontos do meu aparelho de pontaria, e se eu quero acertar na obreia, eu colocaria o ponto da massa em cima da obreia.
E a depender do modelo da minha arma, um exemplo do Embel quando vem de fábrica, geralmente a gente vai ter que, para esse disparo de 3 metros, para acertar tudo na obreia, eu tenho que fazer uma visada cobrindo o alvo com o ponto acima da obreia para que esse disparo pegue na obreia. Ou seja, vai variar muito o modelo da arma, o modelo do aparelho de pontaria, para que eu possa conhecê-lo como? Compro, venho ao stand, efetuo disparos, não tem vergonha não, pessoal. Vai para o stand, dispara 3 metros para você conhecer o seu equipamento, o seu armamento, como é que funciona o seu aparelho de pontaria. Se é uma visada de topo, se é uma visada de centro ou se é uma visada cobrindo, ou até mesmo em alguns modelos visada de base. Outra coisa interessante, tudo isso eu estou focando naquele disparo de precisão, o disparo onde eu quero colocar o tiro realmente muito bem agrupado. Se eu fosse considerar um tiro de combate, se estivesse pegando tudo na região do tórax, já estava bom. Mas se eu vou me afastando, pessoal, se esse disparo a 3 metros está pegando justamente aqui, e eu preciso que ele continue com esse bom grupo que teve, e eu vou fazer disparos a 10, a 15, a 20, a tendência é que eu vá baixando o meu aparelho de pontaria, ok? Ao ponto, às vezes, de chegar até nesse tipo de enquadramento, para que esse tiro pegue aqui. Exemplo de disparos a 25 metros, por exemplo. Mas, Alisson, o quanto eu vou fazer visada de base? Primeiro eu tenho que conhecer o meu aparelho de pontaria a 3 metros, efetuo disparos a 5, a 7, a 10, a 15, a 20, a 25. E aí eu vou saber como é que se comporta o meu aparelho de pontaria naquele tipo específico de arma, naquele tipo de alvo que eu quero atingir para aquela velocidade e para aquela precisão. Então, fica a dica, pessoal. Compra a sua arma, analisa o seu aparelho de pontaria, vai para o stand e não simplesmente faz a visada de alça e massa e tórax ou cabeça, porque eu posso precisar analisar se vai ser uma visada de topo, de ponto, ou cobrindo, ou de base. E aí alguém pode me perguntar, Alisson, faz diferença para que esse tiro tão preciso a 3 metros? Primeiro, para eu conhecer o meu equipamento, como ele funciona e poder extrair o melhor desse equipamento, porque eu posso sim me deparar numa situação, mesmo em distâncias curtas, e eu digo isso porque a gente já trabalhou com entradas táticas onde há combates em locais confinados e a gente precisa efetuar disparos a curtas distâncias. E alguém pode dizer, ah, mas aí eu faço um disparo de combate buscando o tórax e está resolvido minha situação. Pode ser que seja só isso, mas eu também posso me deparar numa situação onde eu tenho uma área de impacto reduzida, talvez uma situação resgate de refém, talvez uma situação de colete, onde eu vou ter que ir para uma área reduzida, uma cabeça ou alguma área onde eu vou ter que ter uma precisão maior. Então é de extrema importância, sim, que eu conheça o meu aparelho de pontaria, a minha alça, a minha massa, o enquadramento básico que é passado no curso, mas também como é que eu vou fazer esse enquadramento no alvo, porque para o aparelho de pontaria eu posso considerar topo e visada de ponto, mas no alvo, aonde é que eu vou alinhar? É topo, ponto ou base? E o que é que isso vai me interferir quando eu for fazer a minha visada ou os meus disparos em médias e longas distâncias? Então, não para no básico, pessoal. Compra a arma, vê as particularidades desse equipamento, leva para o stand e treina. Até porque você já sabe, ou você treina ou você dá desculpa. E na rua é muito pior.